Irmãos, abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 1. Marcos 1, a partir do verso 2. Marcos, capítulo de número 1, verso de número 2. A palavra de Deus fala: conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgaram-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos falar brevemente com o Senhor. Pai nosso que habitas nos céus, é majestoso e glorioso. Está assentado no trono e tem olhos sobre todos aqui na congregação, na sua congregação. Senhor, inclina teus ouvidos para nossas petições, Senhor. Estamos aqui e a sua igreja está pronta para ouvir a sua palavra. Então, Senhor, fala conosco. Seja, Senhor, aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. É uma exortação, é um conselho, é algo que o Senhor quer que nós tiramos das nossas vidas. Ah, Senhor, fala conosco. É de certa forma uma direção, é de certa forma uma mudança de pensamento que o Senhor quer de nós. Meu Senhor, fala conosco, fala com a sua igreja, fala com cada um aqui, Senhor. Estamos prontos para ouvir a sua palavra. Seja o Espírito Santo levando cativo os corações hoje aqui. E que haja temor, e que haja glória sendo convertida somente ao Senhor. E de alguma maneira haja expansão do seu reino. Desta forma eu oro no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui agora eu vou fazer uma pergunta hipotética. Ou seja, eu vou criar uma situação aqui. Que fique claro, vou estar criando uma situação aqui. Nesse exato momento, Deus está tirando todo o suporte que Ele tem para com a sua igreja. Nesse exato momento, Jesus Cristo não dá mais suporte para a sua igreja. Nesse exato momento, o Espírito Santo foi retirado da sua igreja. Preste muita atenção, eu estou criando uma situação aqui. A pergunta é: as igrejas, ou pelo menos as igrejas que se intitulam como igrejas de Deus, se colocam como igrejas de Deus, elas sentiriam diferença?
Iam sentir diferença se de fato essa situação acontecesse aqui e agora? Você talvez tenha sua resposta dentro de si. A minha resposta é o seguinte: boa parte das igrejas não iriam sentir diferença. Boa parte de todas as igrejas que se colocam como igrejas do Senhor, não iriam sentir diferença. Por quê? 3 coisas eu gostaria de colocar aqui. Primeiro, elas não dependem do Senhor. Tem os discipulados, tem o evangelismo, tem as programações, mas as igrejas não colocam a dependência no Senhor, não contam com o mover do Espírito Santo. Os pregadores, com os ternos mais lindos que tem, com os cortes mais finos, eles podem até falar bem, ter uma ótima oratória, mas eles não colocam a sua vida no altar. Eles não contam com o mover do Espírito para quebrar o coração mais rochoso, mais petrificado. Eles não colocam a dependência no Senhor. Segundo, a igreja do Senhor, ela não sabe. Muitas igrejas não sabem o seu papel. Elas não sabem que tem uma missão. Elas não sabem que tem um objetivo dado pelo próprio Cristo e que elas devem, em si, uma obrigação, elas devem fazer isso, mas não fazem. E terceira coisa, elas não conhecem ao Senhor. Que Senhor eu estou falando? O Senhor das Escrituras Sagradas. Pois muito se ouve, Deus dá, Deus concede, Deus faz. Mas será que é um Deus que é verídico? Parte das Escrituras, muito se ouve, Deus vai fazer isso na sua vida. Ou, de certa forma, tem pessoas que conseguem usar Deus. Olha, eu decreto na sua vida, então Deus quer, Deus vai realizar, Deus vai fazer. Esse tipo de Deus é um Deus que foge muito do que está dito aqui na palavra dele. É um Deus que foge muito das Escrituras Sagradas. Por isso eu digo, muitas igrejas ainda, ou pelo menos não têm conhecimento do verdadeiro Deus. Dado essas 3 coisas, muitas igrejas elas não têm resposta para isso. Por isso eu afirmo novamente, se essa situação acontecesse, boa parte não iria notar no primeiro segundo, passou a primeira semana e agir como se nada tivesse acontecido. E eu, de certa forma, está falando, olha, aqui ainda tem Deus, venha se encher do Espírito Santo. Irmãos, colocado essas 3 coisas aqui diante da mesa, eu gostaria de trazer à luz das Escrituras o que a palavra de Deus tem a dizer com isso. Se vocês prestaram bastante atenção, eu acabei de ler um trecho do Evangelho de Marcos. Se vocês... eu sei que a igreja aqui é bom de Bíblia. Aqui são 2 partes. Uma que se trata primeiramente de João Batista e outra parte que se trata do batismo de Jesus. Essas 2 partes têm menções em outros evangelhos. Mas o Evangelho de Marcos, a ideia é que Marcos ele escreveu para mostrar um evangelho de ação. A ideia é que ele desse material para a igreja e o objetivo ele estava sendo direcionado para os cristãos que estavam em Roma, e era para dar fortalecimento, colocar um evangelho para que eles pudessem ter base para defender, ter material para defender. Então, por isso que você vai ver que o Evangelho de Marcos ele é muito direto com as coisas. Você vai ver muito, e logo, e naqueles dias. De fato, é um evangelho que acontece as coisas muito rápido e que você vai ver detalhes que não tem aqui no Evangelho de Marcos, mas tem em outros livros. Por quê? A ideia era dar material para eles, ser um competente material para que eles pudessem defender o evangelho. Como eu disse antes, estava sendo direcionado para os cristãos que estavam em Roma.
E Roma, a capital do poder, estava acostumado com imperadores, César, por exemplo. Então, para eles, era muito fraco essa mensagem de um carpinteiro pendurado no madeiro. Então, o Evangelho de Marcos, ele tem esse papel em mostrar quem é o Senhor, mostrar o seu poder, e mostrar que, de fato, ele era o Filho de Deus, mas de forma rápida. Um evangelho de ação. Um competente evangelho de ação. E aqui, no verso de número 2 e 3, o que é que nós encontramos aqui? Há uma menção, como está escrito no livro, na profecia de Isaías. O que nós temos que entender aqui no verso de número 2 e 3? Está sendo mencionado trechos lá do Antigo Testamento. Trechos de Isaías e Malaquias. A primeira coisa a se pontuar aqui é: o Deus do Antigo Testamento continua sendo o Deus do Novo Testamento. E o que eu gostaria de levantar aqui é: a igreja não conhece a Deus, porque muitas das vezes você vê muitas igrejas omitindo o Deus do Antigo Testamento. Elas não querem saber que Deus tem regras. Elas não querem saber que há consequências. Muita gente fica com um Deus de amor. Muita gente se retém. Olha, Deus é amor, Deus não é ódio, não é isso que tem no Antigo Testamento. Muita gente prega somente Jesus é amor, Deus é amor. Mas até pregando assim, elas vão para um caminho errado, porque que amor é esse que não há repreensão? Que amor é esse que não há um pai repreendendo seu filho? Se um pai ama seu filho, ele vai trazer correção, ele vai dar instruções corretivas. Que amor é esse? Então, até se a igreja do Senhor, ela fica só em amor, fica num amor errado, não há repreensão. E aqui, primeiro, aqui trata de um Deus do Antigo Testamento e vem para o Deus do Novo Testamento sendo o mesmo Deus. E o que esse Deus estava falando? Havia uma profecia com relação a um senhor, a um rapaz que havia de abrir o caminho do Messias. No verso de número 4, a gente descobre quem era esse rapaz. João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. O Deus que profetizou, usou seus profetas no Antigo Testamento, lançou uma profecia, agora nesse exato momento ele está cumprindo essa profecia por meio de João Batista, o mensageiro enviado para anunciar, abrir caminho para o Messias. Primeiro, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e é um Deus que cumpre promessas, mas ele é fiel às suas promessas. A igreja não conhece ao Senhor, as igrejas não conhecem ao Senhor e dizem: Deus é fiel às promessas, Deus te prometeu, assim ele vai cumprir. Não. Deus é fiel com aquilo que ele já ministrou, já pregou, e assim, o que ele profetizou, assim, com as suas promessas, ele vai cumprir. Mas as suas promessas, ele é fiel. E você vê essa fidelidade sendo confirmada aqui. João Batista. Outra coisa. João Batista, assim, Deus cumprindo essa promessa, o que João Batista estava fazendo? Pregando, aqui verso de número 4. Pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Algo interessante. João Batista, ele sabia do seu papel. Ele sabia que ele devia abrir caminho para o Messias. Ele estava cumprindo aquilo que ele foi chamado. Ele estava no deserto pregando arrependimento, exortando o povo, alertando o povo. Hoje, a igreja ela não sabe o seu papel. A igreja está perdida. As igrejas não sabem, não dão importância para a grande comissão, para o discipulado. Se você for ver aqui, o papel da igreja deveria ser esse papel que João Batista está fazendo.
João Batista anunciava, pregava para a primeira vinda do Messias. A igreja, ela deve fazer isso, pregar, anunciar, até esperar a segunda vinda dele. João Batista conhecia o seu papel, mas não somente isso. Ele sabia, ele tinha conhecimento, dependia do Senhor. Olha o que a gente vai ver aqui, ó, a partir do verso de número 7. E pregava dizendo, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, me desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista não somente sabia seu papel, não somente estava cumprindo o seu papel, mas ele tinha dependência no Senhor. Ele sabia do poder do Senhor, ele sabia o que Jesus havia de fazer. Jesus Cristo, ele tinha um papel importante. Quando Jesus Cristo veio, qual que foi uma das maiores promessas que Jesus Cristo fez para os seus discípulos? Que ele havia de mandar o Consolador. João Batista anunciava o povo assim. Ele conhecia que ele sabia os seus limites, por isso que ele fala, hoje eu vos tenho batizado com água. Ele sabia do seu papel, o que ele devia fazer no deserto. Mas também ele sabia dos limites dele e apontava para o Senhor. Hoje a igreja coloca toda a dependência. Surge um pregador com boa oratória, vamos empurrar, vamos investir. Afinal tem boa oratória. Não precisa se comprometer com o trono. Não precisa ter compromisso com a palavra. Tem boa oratória, vamos para frente. Mas não. João Batista não somente conhecia o seu papel, mas ele sabia dos seus limites e sabia o papel do Senhor. A igreja, ela tem essa confiança, sabe que nos discipulados, sabe o seu papel de pregar aos pecadores, anunciar o evangelho, mas será que ela também tem a sua consciência de que o mover, o transformar, parte de Deus, parte do Espírito Santo? Novamente, a igreja do Senhor hoje tem colocado dons na frente, talentos na frente. Não somente isso, mas João Batista, algo que fica muito interessante é não somente conhecendo seus limites, mas sabendo do seu lugar. Porque quando no verso de número 7, quando ele fala, não sou digno de nem desatar-lhes as correias das sandálias. Isso aqui, na casa de judeus naquele tempo, chegava um senhor mais rico, então os escravos iam e desatavam as sandálias daquele senhor rico. João Batista está falando, eu não sou digno nem de fazer isso com o Senhor. A igreja, hoje, você vê grandes pregadores, tem diversos milhões de pessoas seguindo, mas ele se coloca como Deus. Olha, não toqueis no ungido do Senhor. É eu falar, eu mandar, tome muito cuidado. Ei, você está indo contra, você não acredita em mim? Muito cuidado, eu posso profetizar algo na sua vida e você pode se complicar. Mas João Batista, ele se colocava como humilde, ele sabia do seu lugar, ele sabia quem ele era. E apontava tudo para o Senhor. Olha, eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. Mas não somente isso. Que Jesus, ele estava anunciando. Que Jesus, hoje a igreja anuncia. Fica só com um Jesus de amor? Novamente, se a igreja só fica só no amor, até esse amor que está sendo pregado, é de forma errada. Novamente, que amor é esse onde não há exortação? Que amor é esse onde não há, sabe, aquele puxão de orelha?
E aqui a gente vai descobrir, a partir do verso de número 9, que Jesus é esse que João estava anunciando. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Verso de número 11. Foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O Jesus que João anunciava, o Senhor que ele estava anunciando, abrindo o caminho, o rei da qual ele estava indo na frente e trazendo todas as mensagens, preparando o caminho, era o Jesus que o próprio Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo Testamento, testificou, confirmou. Não era um Jesus, uma pessoa que se colocou como um farsante e, olha, vou me aproveitar, afinal ficou mais de 400 anos sem Deus falar, vou me assumir aqui como Messias para, sabe, tirar algum proveito. O Jesus a qual João Batista pregava foi o Jesus que o próprio Deus mandou e confirmou. E não somente isso, preparou para o seu ministério. Pois o ato de receber o Espírito Santo, e depois a gente vai ver depois em outra pregação, ele ser conduzido para o deserto, foi Deus preparando. Mas antes disso, Deus já confirmou: é este o Salvador, é este o Senhor, esse é de fato Jesus, o Cristo, o ungido. Eu mesmo confirmei. Será que a igreja ela tem noção de quem é esse Jesus? De quem é esse Jesus que eles pregam? Anunciam: Deus te ama e Deus tem um propósito na sua vida. Tudo bem. Há um propósito, mas não específico para uma pessoa só. Não é carro, não é quem sabe, um parceiro, uma parceira, não é riquezas, não é prosperidade. As igrejas elas estão resumindo somente a isso, e isso não era nenhuma promessa, isso não é nem algo que está pregado, foi pregado. A igreja precisa depender do Senhor para as suas atividades, para as suas programações, para o discipulado, precisa confiar no Senhor, saber que é o Espírito Santo que faz se mover no coração, precisa saber o seu papel com relação o que ela deve fazer, ou seja, ter o discipulado, fazer o discipulado. Afinal, a grande comissão, ela não foi somente para os discípulos daquele tempo, somente para algum cargo eclesiástico. Não, é para toda a igreja, e a igreja precisa conhecer de fato quem é o Deus que ela está pregando. Quem é o Deus da qual ela prega, anuncia, fala dos seus planos. E que planos são esses? Ela precisa conhecer. Então, fica este chamado, fica aqui esta instrução da parte do Senhor, que nós possamos, por meio dos discipulados que a nossa igreja está focada, depender do Senhor, saber o nosso papel e conhecer, como diz lá em Oséias, conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esta era a mensagem que Deus quis tratar conosco hoje na parte da manhã. Amém?